Boa noite. Alguém tinha desligado o microfone, por isso que não saiu. Que bom que você está aqui. Que bom que numa terça-feira à noite você veio à casa de Deus. Eu queria dizer uma coisa antes de começar, que dificilmente nós como seres humanos esperamos algo diferente quando vemos a igreja. Você sabia disso? Isso chama pressuposição. Você vem à igreja e você pressupõe o que vai acontecer. Já na terça-feira você já pegou alguns dos meus trejeitos, já descobriu como que eu falo, mais ou menos quando, ele está para terminar, porque a gente encontra padrões, é assim que o ser humano funciona. E de alguma maneira, hoje você veio aqui esperando ouvir um sermão, sair daqui bem, mas eu queria pedir a Deus para que Ele pudesse tirar essas pressuposições de cada um de nós hoje. Que a gente não simplesmente acha que vai ser um sermão normal, mais um dia da semana de oração para cumprir a tabela dos 8 dias, mas que hoje Deus fale ao nosso coração de alguma maneira. E que a mudança que a gente tanto espera possa acontecer hoje. Por que não hoje? Por que esperar uma situação especial? Porque às vezes a vontade não vem. Então a decisão racional precisa acontecer. Que a gente possa escolher que nessa terça-feira, que para muitas pessoas é um dia aleatório, possa ser um divisor de águas na nossa vida. Queria convidar você, antes de abrir a palavra, fechar seus olhos para orarmos mais uma vez. Senhor Deus, nesse momento, antes de abrir a Tua palavra, pedimos, Senhor, que tire as nossas pressuposições. Aquilo que esperamos que vai acontecer, como se pudéssemos controlar o Espírito Santo, nós não podemos, Senhor, e amém por isso. Porque o Senhor pode fazer grandes coisas nessa noite, na nossa vida, na vida da Tua igreja. Que a palavra que será aberta possa ir de encontro com a necessidade da sua igreja. E que a mudança aconteça hoje em minha vida, na vida de cada um aqui. Que eu não fale através de mim mesmo. Quebre meu orgulho, minha autoconfiança. E que o Espírito Santo me preencha e fale. É isso que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma irmã, já falei para vocês, a diferença absurda de idade, né? E eu e minha irmã, por sermos muito perto, minha irmã, ela tem uma teoria. E a teoria da minha irmã é que minha mãe ama mais a mim do que a ela. A teoria da minha irmã. Eu não posso afirmar quem sim nem que não. E com essa teoria, minha irmã me deu um apelido. O apelido é Jacozinho. De filho favorito de mamãe. E como a teoria aparentemente tem fundamento, meu pai também começou a me chamar de Jacozinho. Porque minha mãe é uma mulher nordestina, pensa numa mulher arretada, que quase ninguém consegue dobrar ela. Só uma pessoa, adivinha? Jacozinho. Minha irmã tenta pedir uma coisa, minha mãe não. Não tem jeito, inegociável. Nicolas pede a mesma coisa, o que acontece? Tá bom, filhinho. Não é sempre, mas eu sei chegar no coração da minha mãe muito mais rápido. Não é que minha irmã não é amada, mas eu sei os atalhos. Jacó. Eu queria falar com vocês sobre esse personagem que eu me identifico muito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Vamos falar um pouco
de Jacó. Gênesis 32, nós vamos ler a partir do verso 22. Deixa a sua Bíblia aberta, mas antes da gente ler o texto bíblico, uma coisa que a gente precisa ser justo com Jacó é explicar o real motivo do que vai acontecer aqui em Gênesis 32. Você conhece a história. Jacó, ele é irmão gêmeo de um outro personagem bíblico. Qual é o nome do irmão dele? Esaú. Esaú nasceu primeiro. Saiu primeiro, o filho mais velho, todo fortão. A Bíblia vai falar que ele era mais peludo. E o irmão saiu agarrado no calcanhar. E aí, por ele ter saído agarrado no calcanhar, aquele que segurou no calcanhar, deram esse nome para ele. Aquele que segura o calcanhar. Jacob, em hebraico, Jacó. Só que o nome dele é um homônimo. Sabe o que é homônimo na Bíblia? Ou homônimo na gramática? É quando uma palavra tem mais de um significado. Por exemplo, manga. Você tem a manga fruta e você tem a manga da roupa. Pena. Tem a pena da galinha, tem a pena de morte, tem a pena que é a dó que você tem pelo outro. Então, são nomes que têm mais de um significado, um homônimo. E o nome dele era um homônimo. Jacó é um homônimo que significava aquele que segura pelo calcanhar, aquele que é o segurador de calcanhar, ou qual é o que a gente mais conhece? Enganador. Podia ser vigarista, um bom nome. Pilantra, e aí a gente pode ver, tudo é sinônimo. Agora imagina ter esse nome. Meu nome significa aquele que segura o calcanhar, mas todo mundo quando me vê e as minhas ações vão dizer que eu sou aquele que engana. E a vida dele é pautada pelo engano. Ele engana o irmão, ele engana o pai, ele engana o sogro. Toda hora ele tem alguém passando para trás. Agora, se você quisesse, imagina, você vai vender seu carro, ou vai fazer negócio, comprar o carro do vigarista. Será que você vai querer comprar o carro? Imagina, Jacó está vendendo o carro dele. Está tudo bom, ele vai falar assim, não, fiz todas as revisões. Imagina, você vai acreditar? O nome do cara é enganador, vigarista. Você vai pensar duas vezes. Uma coisa que eu preciso ser justo com Jacó, que a gente precisa entender que o texto bíblico não é muito fiel a ele. O autor de Gênesis foi Moisés. Moisés, quando ele escreveu Gênesis, ele escreve para o povo judeu, para o povo hebreu, para os israelitas. E algumas coisas ele não preenche explicando para uma cultura diferente, que é a nossa cultura. Nossa cultura não é a mesma deles. Então ele acaba dizendo uma coisa, já pressupondo que a audiência, ou seja, as pessoas para quem ele escreveu entenderiam o que ele estava falando. E uma delas é o direito da primogenitura e a bênção da primogenitura. Quando você ouve o direito da primogenitura e a bênção da primogenitura, talvez você vai falar, beleza. E aí quando Jacó, ele engana pelo bênção da primogenitura e pelo direito da primogenitura, a maioria de nós passamos batidos e não entendemos o contexto. Eu queria, antes de ler, explicar um pouco, porque afinal de contas, como eu também sou chamado de Jacó, eu preciso ser advogado de Jacó agora. Primeira coisa, direito da primogenitura. Não era um direito estabelecido por Deus, mas sim um direito estabelecido pela cultura da sociedade da época, ok? Era uma sociedade que era chamada de patriarcal, era passado de pai para filho e o pai escolhia um filho que teria um direito de passar o nome da família adiante. E para isso era dividida a sociedade, deu duas coisas, o direito da primogenitura e a bênção da primogenitura. O que é o direito? O direito é o dinheiro, a herança. O primogênito, ele tinha um direito legal sobre o dinheiro, que ele teria uma porção dobrada do irmão. Então, vamos imaginar, se ele tivesse 10 irmãos, o cálculo seria, faz o cálculo dividido por 10,
o que um receberia, o mais velho receberia dobrado. É a porção dobrada do cálculo. Era feito esse cálculo. Só que, por exemplo, como o Eliel só tinha um irmão, o cálculo da porção dobrada era, você dividia em 3 partes, 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. Para quê? Para que garantisse financeiramente que a família teria um poder aquisitivo para perpetuar o nome. Então isso era um mecanismo que a sociedade tinha. Então quando Jacó engana o seu próprio irmão, ou melhor, compra, porque é isso que ele fez uma proposta, compra do irmão o direito da primogenitura, ele pega o direito de ter uma herança maior que o irmão. Vocês entenderam? Agora a bênção da primogenitura, o que era? Era uma bênção que não era uma bênção que Deus estabeleceu. Era aquela bênção de que, olha filho, vai ser você o que vai levar o nome. É mais ou menos quando um jovem casal, tipo Lucas e a Manu, daqui a alguns anos, quando o Lucas chegar para o pai da Manu e vai pedir assim, seu pai da Manu, não sei o nome dele, qual é o nome do nome dele? Seu Osvair, eu queria vim aqui, nervoso, né? Tem que estar tremendo. Eu queria pedir a sua bênção. E ele vai olhar para o Lucas e fala assim, não, eu te dou a minha bênção, para você casar com a minha filha. Você percebe que não é uma bênção divina, é uma aprovação, é quando ele atesta perante a sociedade que esse será a pessoa que vai casar com a minha filha. Não tem uma coisa especial, mas é a sua aprovação. A bênção da primogenitura também era isso, era um selo onde o pai derramava, dizia para a sociedade e declarava que aquele ali seria o que levaria a família. Então, não é que ele rouba uma bênção de Deus, ele engana o próprio pai, e aí você não pode esquecer que foi ideia da mãe, por isso que Jacó é o favorito da mãe, que ela ainda fala que se Deus der uma maldição sobre ele, que caia sobre ela, ok? Então, eu estou passando pano para Jacó, que, tadinho, ele roubou a direito da primogenitura do pai, do irmão, ele enganou o próprio pai, mas não era uma bênção de Deus, ele enganou o sogro, mas o sogro enganou primeiro. Tudo isso a gente pode ficar pensando, tentando justificar ele, mas a realidade é que Jacó errou. Independentemente das justificativas que a gente tenta encontrar no texto bíblico, é inegável que a gente olha para a história de Jacó e a gente fala, tá bom pastor, mas ele errou. Mas eu tenho certeza que no céu, quando você chegar para Jacó, ele não vai gastar tempo explicando isso que eu acabei de explicar para você. Ele vai chegar para você e vai admitir, realmente eu errei. Eu errei. E muitos de nós gastamos tempo justificando nossos erros. Ah, mas eu errei por causa disso. Ah, mas eu fiz isso porque... Isso começou, sabe com quem? Com Adão. Adão, você comeu? Não, mas foi a mulher que tu criastes, que ela me deu e eu comi. Percebe? É uma atitude do ser humano. A gente, quando encontra pessoas pecadoras, quando somos encarados pelo nosso pecado, nós começamos a justificar. E um personagem que eu tenho certeza que nunca vai justificar é Jacó. Sabe por quê? Por causa de Gênesis 32, eu convido você a acompanhar a leitura na Bíblia, diz assim, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Uma pausa. Antes do encontro com Deus, a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. Ele ficou sozinho
para trás. Ele fez a família passar, os seus bens passar, e quando ele não tinha mais nada, ele ficou sozinho. E então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Pausa. É uma história conhecida. Deus transforma, muda Jacó para Israel. É uma grande bênção Deus mudar o seu nome. O nome significa muita coisa, ainda mais o nome de Jacó, que representava tudo de ruim, todos os seus enganos, os enganos do passado, os enganos da sua vida, todas as escolhas erradas. E a gente pode separar Jacó como sendo tudo de ruim na vida dele, e Israel sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, uma grande bênção, um grande nome. Olha que imagina, de enganador para o nome, aquele que luta vitoriosamente com Deus, e vence, e sai vitorioso. Você pensa, nossa, que bênção. Eu queria ter essa luta. E aí algumas pessoas pensam que você precisa lutar com Deus, você precisa encontrar e segurar a Deus, só que não é assim que funciona. O texto não vai dizer que Jacó saiu procurando, estava andando no vale do Jaboque, encarou um homem e falou assim: ei, qual foi? Vai cair dentro? Não. O texto vai falar o que aconteceu. Que o homem veio atrás dele. O homem que lutou com ele. O homem que veio esmagar Jacó. Não foi Jacó que foi procurar a luta. E às vezes Deus faz com que a luta vá até você. Eu lembro que, gente, eu sempre fui uma criança muito boa. Boa para fazer besteira. E no Natal é uma das minhas festividades familiares mais especiais. E meu pai, eu lembro a primeira vez que ele comprou nozes. Sabe, nozes, aquela noz. Eu achava bonito e eu não sabia que a nozes de comer era aquele negócio, aquela castanha dura. E aí meu pai fez o desafio e falou assim: vamos ver quem abre mais. Eu não sei se você sabe, mas mesmo quando você pega aquele negócio que abre nozes, você vai aperta, tem algumas nozes, algumas castanhas que elas são fáceis de abrir. Você sabia? Você aperta rapidinho, uma criança, o Davizinho, conseguiria abrir. Agora tem outras que meu pai tinha dificuldade, e era noz igual. É assim com o ser humano. Tem algumas pessoas que Deus dá uma pequena pressão e elas já se transformam, elas mudam. Deus não precisa fazer nada de muito extraordinário, que aprende com o erro dos outros, que não são pressionadas, que não passam por tantas adversidades, porque elas aprendem mais rápido que outras. Mas existem pessoas que, como Jacó, são nozes duras, difícil de quebrar. E às vezes Deus tem que dar uma pressão um pouquinho mais forte para transformar. E aí, Deus vai até o encontro. Oséias capítulo 11, capítulo 12, vai dizer que o próprio Deus lutou com ele. A gente sabe, a gente lê o texto, os teólogos vão nomear esse momento como uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, ou uma cristofania, uma manifestação de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, que luta com o próprio Jacó. Ele luta com Deus, só que o texto diz que para acabar com a luta, Deus ele faz um golpe na coxa de Jacó, certo? Se a gente pensar humanamente, quem ganhou a luta? Deus ganhou a luta.
Só que porque Deus ganhou a luta, Ele declara o perdedor ganhador, vencedor. E aí Jacó, que você agora tem o nome de Israel, se você lê o texto bíblico, o verso 29, prosseguiu Jacó, mas o nome dele agora é Israel, mas ele continua sendo chamado Jacó. Peço que digas o meu nome, e ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E o verso 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Se você ler o capítulo 33, Jacó aparece, capítulo 34, Jacó aparece. Deus mudou o nome dele. Deus falou para ele, Jacó, você não é mais Jacó, você é Israel, mas ele continua usando que nome? Agora, se você fosse o enganador, o vigarista, o trapaceiro, e Deus falou assim, não, a partir de agora você é o vitorioso, qual nome você escolheria? Mas ele continua, e vai para o capítulo 35, verso 9, olha o que Deus tem que fazer com ele. Capítulo 35, Gênesis capítulo 35, verso 9, depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo, e o abençoou dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome é Israel, e assim lhe deu o nome de Israel. Deus tem que aparecer de novo, com a mesma mensagem, e isso aqui tem algumas lições. A primeira lição é que, se Deus falou uma vez com você, Ele vai falar de novo. E às vezes, é a mesma mensagem. Tem muitas pessoas esperando que Deus fale ao seu povo uma mensagem nova. Algumas pessoas saem proclamando, dizendo que Deus precisa levantar um novo profeta, uma nova pessoa para trazer uma nova luz para a igreja, uma nova luz, uma mensagem nova para o cristianismo. Mas aqui é a mesma mensagem que ele traz para Israel, para Jacó. Nada novo. Uma velha mensagem que é essencial. Às vezes, tudo que a gente precisa é voltar para a velha mensagem, que é essencial. Só que Deus muda o nome dele de novo. Jacó para Israel. E aí você pensa, poxa, a partir de agora ele vai usar o nome qual? Israel. Só que se você ler o texto bíblico, do capítulo 35 em diante, e na verdade da sua vida em diante, Jacó nunca usou o nome Israel. Ele nunca usou esse nome. Deus muda 2 vezes o nome dele e ele nunca usa. Sabe por quê? Porque ele não se acha digno. Porque ele não venceu a luta. Ele passa a vida toda sendo chamado de enganador e morre como enganador. Só que Deus, você pode pensar, puxa, que história estranha. Abra comigo em Êxodo 3, perdão. Jacó, ele vai para o Egito, você conhece a história? Jacó vai para o Egito, seus filhos vão para o Egito, a sua descendência se multiplica, e a geração deles, 3, 4 gerações, 400 anos depois, os filhos deles são escravos no Egito. A descendência de Israel, os israelitas, os filhos de Jacó são escravos no Egito. E Deus chama um homem para libertar eles. Eles chamam quem? Moisés. E aí Moisés, quando está na frente de uma sarça ardente, no verso 13, ele pergunta assim, quando eu chegar diante dos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarão, qual é o nome deles? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, aos filhos de Israel. O eu sou me enviou a vocês. E aí o verso 15,
Disse também Deus a Moisés: diga aos filhos de Israel que o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E aí você pensa, Deus vai falar agora que é o Deus de Israel, porque esse é o lado bom. Mas o que está escrito na sua Bíblia? Que o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Tem muita gente que pensa que Deus só vai lembrar se você vencer. E eu sei que você luta. A gente luta todo dia para ser melhor marido, para ser melhor filho, para ser melhor cidadão, para ser melhor cristão, e é derrota atrás de derrota, porque Romanos capítulo 7, Paulo vai falar assim: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer que é bom, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, rapaz, isso eu faço. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a força do cristão? Da onde vem a vitória do cristão? Porque da onde veio a vitória de Jacó? Ele não teve vitória. Qual é a vitória do cristão? A vitória do cristão não está nele. A vitória do cristão está em Cristo. Paulo, quando ele escreve a segunda carta de Coríntios, ele conta que ele tem um espinho na carne, um tormento de Satanás, ele vai dizer. E 3 vezes ele roga a Deus pedindo: Senhor, tira esse espinho na carne, tira de mim, afasta de mim. E por 3 vezes Deus responde a mesma coisa. O que ele responde? A minha graça. E ele dá o segredo, ele fala assim: porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é Deus de Jacó, porque Jacó, ele, quando você chegar no céu, ele nunca vai admitir e dar desculpa dos seus enganos. Ele errou. Ele teve a vida transformada, mas nunca achou digno, porque ele nunca achou que era vencedor. Só que a palavra de Deus diz que Jacó, ele é um tipo para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a mensagem da igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, verso 17, vai dizer que ao vencedor, ele dará uma pedrinha branca. E não só Jacó agora será chamado por toda a eternidade de Israel, mas cada um de nós terá o quê? Um novo nome. Vivemos no mundo como Jacó, errando, falhando, enganando a nós mesmos, enganando os nossos cônjuges, enganando o nosso próximo, às vezes tentando enganar o próprio Deus com os nossos trapos de imundícia. Mas porque Ele venceu, a gente pode, com segurança, ser chamado de vencedor. Eu não sei quantos de vocês se sentem derrotados aqui hoje. Vieram para cá com a certeza de que precisavam de uma vitória. Deixa eu falar para você, a vitória de Cristo é a minha vitória. É porque Ele venceu, é que eu sou chamado de vencedor. É porque Ele venceu, é que eu vou receber um novo nome. Eu continuo como Nicolas, ou melhor, vivendo como Jacó até o final dos meus dias. Mas quando Ele voltar, o Espírito de profecia vai dizer que eu vou receber uma pedra branca. E lá vai estar um nome que eu vou reconhecer como um nome que vai fazer sentido, um nome de vencedor, um nome que eu preciso aceitar a mudança que Deus fez na minha vida. Mas para aceitar é muito simples. É só aceitar que a vitória de Cristo é minha vitória. O cristianismo é uma das religiões mais simples que existem. Sabia? É simples. Eu não disse que era fácil. O antônimo de fácil é difícil. O antônimo de simples, o contrário de simples, é complexo. O cristianismo é simples. Vós sois salvos pela graça.
mediante a fé em Cristo Jesus. É simples. Não disse que era fácil. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar. E aceitar hoje. Ah, uma terça-feira aleatória. Sim, uma terça-feira aleatória. Aceitar que Jesus transformou a nossa vida, que Ele morreu, que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu por mim e Ele ressuscitou, e agora a vitória dEle pode ser a minha vitória, e eu posso ser vencedor em Cristo Jesus, é por isso que eu posso ter um novo nome. A única coisa que eu preciso fazer é aceitar. E eu preciso perguntar para você, quem quer dizer aqui hoje, Senhor, hoje eu vou aceitar Cristo Jesus, porque a vitória dEle vai ser a minha vitória? A Priscila vai cantar uma música. E enquanto ela canta, eu queria que você conversasse com Deus. De verdade. Uma conversa íntima e falar, Senhor, eu tenho sido Jacó, tenho enganado a Ti, me enganado. E eu preciso dessa vitória, que não é a minha vitória, a vitória que vem de Cristo. E eu aceito a sua vitória, eu vou aceitar todos os dias. Eu vou continuar andando como Jacó, porque Jacó ficou Jacó até o final da sua existência. Mas eu quero sair na certeza de que no céu eu vou receber um novo nome, porque eu serei mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia vai falar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo.
Deus vai amparar. Deus vai lhe amparar. Uma coisa que eu precisava ser sincero para falar para vocês. Tem muita gente que pensa que Deus de Israel, Deus vai estar com os vitoriosos. Mas Deus foi ao encontro de Jacó, no seu pior momento. Deus também é o Deus de Jacó. Se você ainda está lutando, se você sai daqui pensando, puxa, mas será que Deus me ouve? Será que Deus se importa? Deus, Ele mesmo disse, eu sou o Deus de Jacó. E a gente pode começar a partir de hoje. O Deus das nossas lutas. Você sabe o que significa Israel? É literalmente aquele que luta com Deus. E sai vitorioso, mas não pelo próprio mérito. Às vezes a gente tem as nossas lutas, mas a gente vai sair vitorioso, não por mérito próprio. Se você precisa aceitar, fique em pé para a gente orar. Vamos aceitar, nos consagrar ao Senhor de verdade, entregar as nossas lutas na mão dEle e aceitar a vitória que vem de Jesus Cristo. Porque eu não posso fazer nada. Meu pai não pode fazer nada. A única coisa que pode fazer, a única pessoa que pode fazer alguma coisa por mim é Jesus Cristo. Que pode perdoar os meus pecados, que pode lavar meu coração. E é o único que vai me dar um novo nome. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento, em pé diante da Tua presença, pedimos perdão, Senhor, porque dia após dia somos como Jacó. Enganamos a nós mesmos, enganamos as pessoas, e às vezes temos a audácia de achar que enganamos a Ti. Mas louvamos o Teu nome porque o Senhor venceu. E a Sua vitória é a nossa vitória. A única coisa que nos é exigido é a fé, é aceitar. É abrir nosso coração para que Jesus entre e reine em nossa vida, para que declare que em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Senhor, mesmo nas lutas, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Estamos lutando, às vezes com as nossas dúvidas pessoais, às vezes com o nosso pecado, com os prazeres, com os amigos, com as pressões, com o trabalho, com as incertezas da vida, lutamos dia após dia. E o Senhor é o Deus da nossa luta, está do nosso lado. E às vezes o Senhor dá um golpe na nossa coxa, para que possamos parar de lutar e entender que a vitória de Jesus é a nossa vitória. Pai, nos ajude a estar preparado para o dia de que vamos receber, como Jacó, receberemos um novo nome. Senhor, é isso que eu mais quero. Agradeço muito aos meus pais por ter dado o meu nome, mas eu quero receber o meu nome do Pai Celestial. Um nome vitorioso, que eu não mereço, mas eu recebo em nome de Jesus Cristo. Abençoe essa igreja. Abençoe a tua igreja, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.
eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça